bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo que Deus pode fazer através de você. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 14. A palavra de Deus diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero continuar lendo o versículo 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu quero repetir em especial o versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ontem falamos que quando, através do profeta Isaías, Deus anuncia um caminho santo, Deus não prometeu somente um caminho. Mostramos que no Novo Testamento, a fé cristã, o que hoje classificamos de cristianismo, era chamado de o caminho. E mostramos isso não para tentar mudar a nomenclatura que temos hoje em dia, mas para entendermos algumas palavras. Então Isaías diz: haverá diante de vocês um caminho santo. Ele diz: enquanto vocês estiverem andando pelo caminho, haverá atrás de vocês uma voz dizendo: esse é o caminho, andai nele. E ontem falamos que Deus não proveu e não profetizou apenas o caminho. Ele profetizou e proveu uma voz, uma liderança para o caminho. E ontem nós mostramos que quem exerce essa liderança enquanto trilhamos o caminho é o Espírito Santo. O texto que nós lemos aqui de Romanos 8,14 agora, e mencionamos ontem, diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra aqui traduzida, guiados, do original grego ago, ela significa, além do sentido óbvio, guiar, conduzir, ela fala sobre conduzir, segurando com as mãos e levando até o destino final. E daí aquela ilustração de como no meu primeiro dia de aula, papai me pega pela mão, sai de casa, caminha ali cerca de 1 quilômetro e pouco comigo, me introduz na escola, mostra qual é a classe onde eu estava matriculado, quem era a professora que eu tinha que seguir. E nós falamos que essa ideia de ser guiado não é como muitas vezes o crente pensa, apenas um momento de uma liderança profética para uma decisão, para uma situação, mas é uma liderança durante todo o caminho. O Espírito Santo quer governar toda a nossa vida e toda a nossa caminhada cristã. Por favor, diga amém. Agora, a pergunta é, sabemos que o Espírito Santo quer nos guiar. A pergunta é, como Ele guia? Porque o que nós mais precisamos entender não é apenas que o Espírito Santo pode, gostaria, quer nos liderar. O que nós mais precisamos entender é como se dá esse processo. Como é que isso, na prática, acontece? O que eu e você precisamos entender a fim de poder viver essa verdade, viver essa realidade? Então, além do versículo 14, que diz que Ele nos guia, nós temos no versículo 16 uma declaração de como Ele faz isso. O versículo 16, agora eu quero ler na NVI, a Nova Versão Internacional, diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A tradução que eu usei antes diz que Ele testifica. Testificar é sinônimo de testemunhar. A Bíblia fala de uma liderança simples do Espírito Santo, que nós podemos classificá-la de um testemunho. E como o Espírito Santo testemunha no nosso espírito, eu quero chamar e classificar isso de um testemunho interior. Ontem nós gastamos muito tempo colocando bases bíblicas e fundamentação teológica de quão essencial é não só a pessoa e a obra do Espírito Santo, mas o relacionamento com Ele. Falamos que o selo do Espírito, que é a garantia da vida eterna, ele não é uma experiência ao longo da caminhada,
Não é apenas algo que acontece na cronologia da vida cristã. Foi quando eu nasci de novo, foi quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi quando eu fui nos dons. Nós mostramos ontem que, na verdade, o selo ele está relacionado ou ligado a um relacionamento. Paulo escreve aos Efésios e diz no capítulo 4, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, esse Espírito que nos selou, não apenas nos tocou no momento da caminhada, ele vem para que ele seja essa fonte de direção, de liderança, e a razão pela qual ele não pode ser entristecido, ou ontem mostramos que ele pode, além de entristecido, ele pode ser afastado, ele pode ser resistido, ele pode ser ignorado, e mostramos que ele pode ficar enciumado, e mostramos ainda que podemos chegar ao limite, ou ir além do limite, e chegar ao ponto de ultrajá-lo, ou mesmo apagá-lo. E nós demonstramos pela palavra de Deus que ele não age sozinho. A obra do Espírito Santo é uma obra de interação. Tem a parte dele e tem a nossa parte. E essa liderança especificamente tem uma maneira simples pela qual isso acontece. E eu quero tentar hoje compartilhar isso, trazendo não só a orientação bíblica, mas diferente de ontem, eu quero compartilhar hoje muita história, muito testemunho, e de maneira prática eu quero tentar demonstrar para você o como esse entendimento tem marcado a minha vida, a minha história, a minha casa. Aos 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo, passei 3 dias e 3 noites falando em línguas quase sem parar, mas aquilo era algo novo. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus. Meu primeiro presente, antes de nascer, separado pelos meus pais, foi uma Bíblia. Eu tive um encontro com Cristo, era ainda muito novo, fui batizado nas águas, muito novo. Mas a vida cristã ganhou um significado real e profundo depois da experiência do batismo no Espírito Santo. A leitura bíblica mudou, né? Toda a minha caminhada mudou. Mas uma das primeiras experiências que eu tive logo depois do batismo no Espírito foi que eu recebi uma palavra profética. E aquela palavra profética ela foi tão precisa, foi tão detalhada sobre coisas da minha vida que a pessoa que estava falando não tinha como saber, sobre situações envolvendo a vida e o ministério do meu pai, que aquela pessoa não tinha como saber. E para mim foi uma experiência marcante, porque aquela palavra profética me ajudou a entender e descobrir um Deus de relacionamento pessoal. Deus não nos chamou para um relacionamento frio ou distante com Ele. O maior anseio de Deus desde o início da história da humanidade é relacionar-se com o homem. Você lembra de Adão e Eva, o primeiro casal? A Bíblia diz que Deus os visitava diariamente. Eu brinco que Ele não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo dia Ele queria estar junto. Qual é a declaração de Deus desde o início da humanidade? Eu quero interagir com vocês dia após dia. Eu quero ter um relacionamento vivo e intenso com vocês. Só que até então eu imaginava que Deus relacionava conosco por atacado. Até porque a gente tenta imaginar ou definir Deus com a limitação da nossa mente humana. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem. Ele está num patamar muito acima. Ele não é apenas um homem bom, ele não é um super-homem. Ele está numa dimensão muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas eu ficava imaginando, quando garoto, como que Deus lida com tanta oração chegando no céu ao mesmo tempo. E eu imaginava porque... apesar de não ser assim tão velho como certas pessoas estavam esquecendo as coisas aqui na hora do aviso, eu já tenho um pouquinho de chão de caminhada. Eu sou da era mecânica. Eu lembro de ter trabalhado numa agência bancária, tá certo que eu posso culpar aquele banco e dizer que foi o último a implantar o sistema online. Mas, gente, eu cheguei a transmitir comunicação entre agências, era via telex. Eu sou da era mecânica, antes da era informática. Então eu imaginava as orações no céu e eu tentava imaginar algo assim. O céu deve ter uma máquina coletora de orações. Imaginava as orações entrando no tubo principal, tipo um funil, e depois sendo distribuído por assunto. Eu ficava imaginando se o negócio era automatizado ou se os anjos ajudavam, mas eu imaginava oração de cura, vai para o tubo de cá. Oração para a família, vai para o tubo de lá. Oração por dinheiro. Irmão, eu sempre imaginei o tubo do dinheiro maior de todos. Que pensa no negócio que o crente pede para Deus é dinheiro. Aliás, até o não crente pede dinheiro para Deus. Então eu ficava imaginando como que é isso. E eu não entendia esse Deus de relacionamento pessoal. Na minha cabeça, Deus está lidando com todo mundo por atacado. Ele dá uma olhada assim, vou abençoar aquele povo, vou abençoar o mundo, vou abençoar a terra, vou tocar tal nação ou cidade. Mas eu só comecei a enxergar na Bíblia
o Deus de relacionamento pessoal, depois daquela palavra profética. Porque ela me fez pensar, Deus acompanha cada detalhe da minha vida. E é isso que a Bíblia diz. Ele sabe coisas da sua vida que nem você sabe. Por exemplo, Jesus disse que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Está certo, na cabeça de alguns de nós é mais fácil de contar do que de outros, mas não importa. Ele sabe, eu não sei o que é que Ele vai fazer com essa informação, mas Ele sabe tudo a meu e a seu respeito. Ele sabe o que eu e você vamos decidir antes da nossa decisão. Ele tem planos e propósitos para mim e para você antes de termos sido gerados. Ele diz para Jeremias, antes de você nascer, eu já te separei, eu te consagrei como um profeta às nações. Paulo diz a mesma coisa aos Gálatas, que aprove a Deus separá-lo desde o ventre da sua mãe. E nós precisamos entender essa perspectiva de um Deus que tem planos, de um Deus que tem projetos, de um Deus que quer interagir numa dimensão muito pessoal. Às vezes a gente acha que para Deus operar um milagre tem que ter uma grande necessidade assim de salvar o mundo, aí Deus vai agir. Irmão, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, que um cara derrubou um machado que era emprestado dentro da água e ficou desesperado. E diz para o profeta Eliseu, ai meu senhor, era emprestado, tipo, e agora? Eliseu diz, onde é que o machado caiu, me mostra. Ele pega o cabo, lança naquele lugar, e a Bíblia diz que Deus fez o machado flutuar. Irmão, fala aí, na cabeça de alguns, Deus tinha que estar muito sem ter o que fazer aquele dia, para operar um milagre desse. Mas a verdade é que não há nada que Ele faça que vai esgotar a sua capacidade de atender cada um de nós, mesmo em situações que não parecem assim tão relevantes para o reino de Deus como um todo. Então nós precisamos descobrir isso. E a minha jornada de descoberta começou por uma palavra profética. Quando alguém da parte de Deus começa a falar detalhes sobre a minha vida, detalhes que não tinha como saber, aquilo me fez entender um Deus que está dizendo, eu estou acompanhando sua vida, não só o que já aconteceu, eu estou tentando te ajudar a entrar naquele lugar que você ainda vai alcançar e chegar. Isso foi bom demais. Aí um dia eu estou em casa, nessa fase depois da palavra profética de descoberta, e eu comecei a pensar e dizer, Deus, se cada crente entendesse o que eu entendi, do que é o relacionamento pessoal com você, isso ia ser uma loucura, a igreja seria outra. E eu comecei a pensar, isso é uma chave poderosa, mas ao mesmo tempo eu pensava, por que a maioria não entende isso? Então eu deduzi, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, eu deduzi que o que faltava para a igreja de Jesus na terra era profecia. Porque como eu vim de um lar e de um ambiente, a minha formação foi em algumas igrejas muito conservadoras, não davam abertura aos dons, então eu só descobri a questão da profecia mais tarde. Mal sabia eu que em alguns lugares estava sobrando profecia. Mal sabia eu que em alguns lugares a coisa estava uma bagunça, virado no que é aquilo, como a gente diz lá no sul. Então eu pensei, deve estar faltando profecia. Aí eu pensei, mas por que falta profecia? Aí eu também cheguei a outra conclusão, deduzindo que não é má vontade de Deus, deve estar faltando profeta. E naquele dia eu decidi me candidatar. Eu falei, Deus, quero te ajudar a resolver esse problema na terra. Se for por falta de profeta, pelo menos um o Senhor vai ter. Aí decidi, imaginando lá no episódio de Isaías, que Deus está aceitando voluntário, decidi dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O problema é que eu não sabia nada de profecia. Então eu fui procurar o pastor que me deu a palavra profética, lá nos meus 15 anos. Eu vi Deus usar aquele camarada muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras, a ponto de um dia eu ter dito para ele, quando você diz, Deus me disse, eu já não duvido mais. Porque eu fui muito cético durante muito tempo. Mesmo que aquele dia ele foi muito preciso comigo, em outras vezes eu ficava olhando e dizia, vamos ver se esse negócio é bem desse jeito. Mas depois de vê-lo sendo usado por Deus tantas vezes, um dia eu cheguei para ele e falei, olha, que Deus te usa, eu já não duvido mais. Mas eu cheguei para ele fazendo a seguinte pergunta, será que você pode me ensinar as manhas do negócio? Eu também quero profetizar, me dá o caminho das pedras, me ensina o segredo. Porque eu quero também ser usado por Deus, mas não entendo como funciona. Eu lembro que naquela hora eu comecei a fazer perguntas que ele começou a rir. Até eu tenho vontade de rir hoje quando eu lembro das perguntas. Eu falei para ele, como que é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Tipo quando você atende um telefone, um amigo te liga, não precisa do identificador de chamada, né? Como é? Eu comecei a fazer perguntas e ele fazia era rir. Ele olhou para mim e falou, Luciano, eu não ouço Deus com o meu ouvido. E aí eu fiquei mais confuso. Eu falei, você não ouve Deus com o ouvido, você ouve com o quê? Ele disse, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou, não. Deus fala comigo por meio de uma impressão. Irmão, 30 anos atrás, eu falei, impressão para mim é coisa de gráfica. Aí ele falou para mim, Luciano, deixa eu tentar explicar.
2 ou 3 vezes na minha vida inteira ele me disse, eu ouvi uma voz audível. A maioria das vezes eu tenho algo muito simples dentro de mim. E aí ele me diz o seguinte, imagina algo que não é tão místico como está essa ideia, porque cada vez que alguém falar para mim, Deus me disse, eu imaginava um cara andando por aí ouvindo vozes, né? Deus falou, imaginava uma voz, né? Para dizer que alguém está falando com ele. E ele falou assim, imagina algo simples dentro de você, mais parecido com um pensamento, mais parecido com um sentimento do que necessariamente uma voz. Quando ele falou isso, eu fiquei até meio que ofendido. Eu falei, isso é tão parecido com um pensamento ou sentimento que garante que não é você pensando ou sentindo. Aí ele olhou para mim e falou, a palavra que eu te dei foi eu pensando ou sentindo. Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Aquilo não tinha como ser você pensando ou sentindo. Ele falou, pois é, mas o processo, e é algo que eu ensino muito quando falo dos dons do Espírito, o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. E naquele dia ele falou para mim, ele falou, Luciano, o problema da maioria dos crentes é que mistifica demais os dons. Então ele falou, deixa eu tentar te ajudar a entender o que é essa coisa do lado de dentro. Ele olhou para mim e perguntou, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, aí eu tenho. Ele foi bem dramático, falou, você saísse pela porta fora da igreja, e um caminhão, uma carreta, uma jamanta dessas carregadas, te atropelasse, fizesse picadinho de você. Você tem certeza que você está salvo? Eu falei, na hora. Ele falou, como é que você sabe? O que garante que você está salvo? Aí ele me perguntou, Jesus apareceu para você pessoalmente, para dizer, meu filho, eu te garanti com meu sangue, tu está dentro. Eu falei, não, Jesus nunca me apareceu. Ele falou, talvez um anjo que apareceu e disse, está aqui, ó, uma cópia autenticada do livro da vida, número de protocolo tal, apresenta na entrada, está tudo certo. Eu falei, também nunca vi um anjo, nunca me deram número de protocolo. Ele falou, pelo menos você viu o céu? Eu falei, também nunca vi o céu. Ele falou, pelo menos, ele falou, nunca viu nada. Não, pelo menos você ouviu uma voz de trombeta anunciando seu nome. Eu falei, também nunca vi, também nunca ouvi. Eu lembro que ele olhou para mim e perguntou, como é que você sabe que é salvo então? E eu, sem pensar muito, respondi, eu sei, porque sei. Se fosse hoje, eu aumentaria a resposta, teria dito, como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia. Eu sabia, só não sabia de onde vinha tanto sabimento ou sabeção. Mas eu sabia muito, irmãos, que eu era salvo. Aí ele olha para mim e diz, vou te explicar qual é a fonte da sua sapiência. Só para explicar que eu descobri a palavra certa. Não é sabeção nem sabimento, é sapiência. Ele falou, vou te explicar a fonte da sua sapiência. E ele me citou Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A gente não precisa de uma voz audível para saber que somos filhos de Deus. A gente não precisa de uma visão espetacular para saber que nós somos filhos de Deus. Tudo que nós precisamos é de um testemunho lá dentro. É uma convicção que é gerada dentro de nós. E a gente sabe que é filho de Deus. Agora, por mais simples que isso pareça, essa informação foi uma das mais revolucionárias da minha vida. Porque ele olha para mim e diz, se num assunto tão importante como certeza e salvação, chame isso qual for a sua escola doutrinária, né? Segurança eterna, chame isso como quiser. Se num assunto tão importante como esse, ele me diz, Deus decidiu falar, não por meio de uma visão espetacular, não por meio de uma voz audível, mas de um simples testemunho interior. Ele diz, por que você acha que Deus não pode usar a mesma forma para falar com você sobre outras coisas? E naquele dia ele falou, desmistifica o processo. Se você entender a simplicidade da liderança do Espírito Santo, tudo vai mudar. Lá no livro de Hebreus há uma citação do Velho Testamento. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o... Qual é a dica de onde ele fala? No coração. É algo interior. O Espírito testemunha com o nosso Espírito. Você pode trocar o coração como um testemunho do Espírito na maior parte das vezes que o termo coração aparece na Bíblia. Não está falando do órgão que bombeia o sangue. Está falando de algo interior. Está falando do nosso íntimo. E esse é o lugar onde ele vai falar. Naquela hora ele falou, Luciano, muitas vezes eu tomo decisões importantes sobre o que fazer, o que não fazer, não dependendo de uma voz audível, nem de uma visão espetacular. Ele diz, a palavra do Senhor diz lá, em Colossenses, Paulo diz, seja a paz de Deus, o árbitro, o juiz em vossos corações.
Ele diz algumas vezes, eu vou tomar uma decisão e eu não tenho paz, lá dentro. Ele diz, não é a minha cabeça raciocinando e tentando entender se é certo ou errado. Ele até falou para mim, às vezes a cabeça vai lutar dizendo é certo, mas o coração está dizendo não avança, não se meta nisso. Ele falou, eu já aprendi a tomar decisões por ter ou não ter paz. Eu lembro que eu ouvi essa frase em casa. Meu pai dizia, eu sinto um sinal verde, eu sinto um sinal vermelho. Eu dizia, o senhor tem um semáforo dentro de você? Né? E ele dizia, não, isso é a respeito de ter ou não ter paz. Mas nesse dia, a didática me foi apresentada de um jeito que eu entendi. E nesse dia ele falou para mim, Luciano, se você aprender a escutar o seu coração, a ser sensível, você vai descobrir que é uma forma simples de viver a liderança do Espírito Santo. Então deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu falei, todo culto você vai ter um treino. Quando chega a hora da oferta, falei para esse irmão, 2 vozes vão falar dentro de você. E falei, a menos que você seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, então uma das vozes até pode ser sua, mas a outra provavelmente não é. Aí eu olhei para ele e falei, considerando que nós já sabemos qual é a sua própria voz falando com você, seu avarento, falei para ele. Porque, irmão, todo mundo passa pelo dilema. Pego ou não pego a carteira. Quando você vence o dilema de pegar a carteira e abre e olha, tem uma coisa dentro de você que diz, dá nada não, dá essa menorzinha aí. Tem uma outra coisa dentro de nós que diz, dá sim, faz o seu melhor. Aí eu falei, considerando que nós já sabemos qual é a sua para eliminar, o dá nada não, o dá essa melhor, perguntei, de quem é essa outra voz falando dentro de você? Aí ele querendo se conversar, falou, será que é o diabo? Falei, só se ele converteu, para querer que ser visto no reino de Deus. Essa voz deveria falar para você usar o dinheiro em coisa errada, não naquilo que é o mais certo. Então o problema é que nós mistificamos demais o que é a liderança do Espírito Santo. Deixa eu te dar exemplos práticos que pode ter acontecido com você. Você chega numa roda de conversa, lá no trabalho, e a turma está contando piada. E você chega, ouve umas piadas, dá umas risadas junto, decide contar também. Mas em algum momento a conversa muda de piada para piada suja. Qual a diferença entre uma e outra? É que uma suja e outra não. Mas a suja é tão engraçada, às vezes, mais do que a não. E daqui a pouco você está rindo junto, aí você lembra umas coisas, pega lá do passado, velho homem, conta umas piadas sujas também, e todo mundo está rindo, e você se divertiu com todo mundo, mas na hora que você sai daquela roda, dentro de você tem um desconforto. Você não ouviu uma voz, você não teve uma visão, nada místico ou espetacular aconteceu, mas tudo dentro de você parece dizer, você não deveria ter permanecido ali, você não deveria estar comendo esse lixo, você não deveria estar rindo dessas coisas, e você sabe que não é só a sua consciência te recriminando. Quem é que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Só que ele deixou essa roda de conversa, foi para a igreja, e agora encontrou os irmãos, a crentaiada. Mas daquela turma que o veneno corre no canto da boca, daqueles que têm a linguinha bifurcada, que estão usando a língua como um açoite, né, para bater no crente que não está lá para se defender. E aí você emenda, empolga e bate também no coitado do crente que não está lá para se defender. E quando você sai dessa nova roda de conversa, de novo tem um desconforto dentro de você. Você não deveria ter falado de um irmão assim. Você não deveria ter permanecido ali. Quem está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Quem está entendendo? Você está lá no momento da oração no quarto. Aí chegou aquela hora do quebrantamento, que você está facinho. Jesus, pode pedir qualquer coisa que eu te dou. Aí vem um negócio dentro de você assim, perdoa fulano. Aí você diz, perdoa não. Irmão, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele deve ser a criatura mais louca que existe. Porque pensa numa turma que discute consigo mesmo, são os crentes. Perdoa não, perdoa não. De vez em quando tem vontade de dizer, com o que você está conversando aí? Eu mesmo e mais alguém? Aí começa aquela queda de braço, aquela medição de força. Perdoa não. Mas aquilo continua dentro de você, perdoa sim. Pensa em quantos bons momentos vocês já tiveram juntos, supera. E daqui a pouco você percebe que está cedendo. Posso até perdoar, mas também não vai ser fácil não. Fulano vai ter que rastejar, vai mendigar o perdão, e olhe lá. Mas aquela queda de braço continua, e daqui a pouco você vê que você está perdendo. Em algum momento, algo lá dentro que sua mente não consegue explicar te convence. E a hora que você vê, você está lá chorando, está bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo lava a sua alma. Quem foi que fez isso com você? O Espírito Santo.
Um dia eu estava ensinando sobre essas coisas, e eu falei, para aqueles que vieram ontem, perdoem se em algum momento repetir algumas coisas que são importantes para quem não estava ontem. Eu falei para essa pessoa o seguinte, ele veio conversar comigo, eu estava dando uma aula sobre essas coisas numa escola de ministério. Quando terminou a aula, primeira aula, a gente tinha um intervalo, depois teria uma segunda. Ele me procura e diz, pastor, que Deus fala, não dá para acreditar na Bíblia e negar que Deus fala. Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. Ele falou, então, eu não duvido que Deus fala. Mas ele falou, eu tenho uma teoria. E quando ele falou, eu tenho uma teoria, eu me interessei. Eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria entre os irmãos. Aí eu falei, mais uma, vamos ver o que vem hoje. Aí ele olha para mim e falou, no reino natural não tem gente surda que não ouve? Eu falei, tem. Ele falou, então, eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Não é que Deus não fala, Ele está lá falando, mas eu não ouço. Porque pastor, eu não ouço Deus de jeito nenhum. E ele está usando aquilo para tentar de alguma forma se justificar. Mas enquanto ele está falando isso comigo, o Espírito Santo falou comigo. Não por meio de uma voz, não por meio de uma visão espetacular, mas vem o testemunho interior lá dentro. Pergunta para ele, há quanto tempo já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu falei, desculpa, eu tenho que te interromper, eu que vou te fazer uma pergunta agora. Quantas madrugadas já faz que você vem acordando às 3 da manhã em ponto? Quando eu perguntei, ele arregalou o olho. Como é que o senhor sabe disso? Eu falei, só me diz quanto. Ele falou, eu nem sei dizer. Um monte, está acontecendo toda a madrugada faz tempo. Eu falei, descreve o que acontece. Ele falou, pastor, eu tenho sono pesado. Ele diz, eu posso beber água que for, não acordo nem para ir no banheiro. Ele diz, eu não acordo no meio da noite, mas já faz tempo. Eu estou lá dormindo, e pum, acordei. Ele falou, não é só acordar, abrir o olho, pastor. Eu estou consciente. Eu falei, o que você sente nessa hora? Aí ele falou, e eu sei que é 3 horas, porque eu olho no relógio, ele falou, pastor, não é 2h59, não é 3h01. Toda madrugada estou acordando 3 em ponto. Eu falei, o que você sente? Ele falou, eu sinto vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, criatura, seu problema não é surdez espiritual, seu problema é estupidez espiritual. Quer dizer, tu nem vontade de orar tem, miserável. Acorda toda madrugada às 3 da manhã com vontade de orar e não parou para pensar que Deus está te chamando. Você tem que ouvir uma voz audível, cabeção, levanta e ora. Uma voz de trombeta para entender que é Deus. Eu estou falando, ele me olha e diz, sabe que o senhor falando desse jeito até que faz sentido? Sabe qual é o nosso problema? Nós não entendemos que a comunicação do Espírito Santo é simples. E a gente fica tentando dificultar o processo, a gente fica tentando mistificar as coisas. E isso só vai nos colocando no lugar de crer e entender e, portanto, corresponder cada vez menos com o Espírito Santo. Naquele dia, aquele pastor falou para mim, Luciano, aprenda a escutar o seu coração. Ele falou, na prática, ele falou, só essa afirmação absoluta pode ser perigosa. Mas na prática você vai entender isso, principalmente se tiver orientação. E a gente não esquece, primeira experiência a gente não esquece. Eu estava um dia andando na rua, morava em Campinas nessa época. E na época a igreja era na Glicério, você lembra? Eu estava passando pelo, acho que era o Largo do Rosário, que ela passa antes. Estava passando pelo Largo do Rosário, era uma noite fria. Eu estava com uma blusa de lã e tinha 15 anos de idade na época. Aquela blusa era não só uma blusa nova, mas era uma blusa nova, irmão, depois de um tempo difícil. A família tinha enfrentado dificuldade, fazia muito tempo que eu não sabia o que era usar blusa nova. E mesmo quando usava uma coisa boa, eu não sabia o que era comprar. Às vezes dependia de ajuda. Mas eu estou lá, trabalhando como office boy, juntei um dinheirinho. É daquela época que a gente juntava o dinheiro alguns meses para dar entrada e parcelar o resto. Mas entrei numa loja desse departamento, eles anunciaram lá no alto-falante, promoção no setor de inverno. E eu corri lá, achei essa blusa mais barata, tal, peguei, dei uma entrada, parcelei o resto. E eu estou todo metido, moleque de 15 anos, estou usando a blusa nova. Irmão, tinha noite que não estava nem frio direito, eu saí meio suando. Eu queria usar a minha camisa de lã lá, a minha blusa de lã. E esse dia, era uma noite fria, eu estou com a tal da camisa de lã. E eu estou passando por um banco dessa praça. E eu vejo embaixo do banco da praça um mendigo, uma cena comum. Eu estava muito acostumado. Mas quando eu estou passando e olhando, bem no momento que estou passando e olhando, vem algo dentro de mim. Não era uma voz, não era uma visão, mas aquilo veio forte. Parecia ser uma convicção. Era mais do que um pensamento ou sentimento. Aqueça esse homem. E de repente eu parei. Falei, Deus, é você?
é aquela parada simples que o pastor ensinou, que a gente tem que escutar o coração. E eu estou ali, não existe um diálogo. Aquilo está no meu coração, aquece. Falei, Deus, se for você, deduzindo que o Senhor não quer que eu passe a noite abraçado com o cara, o Senhor deve estar pedindo minha blusa. Aí, irmão, começa o dilema na mente. Eu falei, olha, se for mesmo isso, vamos arrazoar juntos? Falei, o cara não toma banho, dorme no chão. Daqui 3 dias acabou a blusa. Falei para o senhor, hoje você olha do céu e o senhor enxerga nós dois, só um está com frio, o outro não. E se continuar assim, tudo bem que ele vai passar frio, mas eu estou aquecido durante muito tempo. Mas se eu der a blusa para ele, daqui 3 dias, uma semana, não tem mais blusa. Aí o senhor tem 2 com frio na terra. Não resolve. Só que a cabeça está lutando contra e o coração está, aqueça o homem. E eu lembrei do pastor dizendo, você tem que aprender a escutar o coração. O que eu fiz? Acordei o mendigo, falei, Deus mandou aqui para te aquecer. Tirei minha blusa de lã, dei para ele. Ele pegou minha blusa, vestiu, nem obrigado, miserável falou. Miserável era literal. Quando ele vestiu aquilo, voltou, dormir sem nem agradecer. Irmão, me deu uma raiva, me deu uma vontade de tomar de volta, me deu nojo de pegar de volta. Eu ficava pensando, cara, perdi minha blusa. Se falar para você que na hora tocou uma música, um fundo angelical, não teve nada. Eu só pensei, perdi minha blusa. Até dar os primeiros passos. E quando eu dei os primeiros passos, pela primeira vez o Espírito Santo falou comigo nítido e claro. Ele disse, se você aprender a ouvir o testemunho interior, eu vou te dar uma vida extraordinária. Irmão, pensa numa decisão que eu nunca me arrependi. O duro é chegar em casa, explicar para meu pai que eu dei uma blusa para um mendigo. Mas naquele momento eu comecei a entender a simplicidade de um testemunho. Ele me orientou que da mesma forma como Deus me usaria para profetizar na vida dos outros, Ele também falaria comigo para me ajudar nas minhas decisões do dia a dia. Só quando a gente ouve da profecia, haverá uma voz atrás de você, nós estamos sempre pensando na voz literal. Mas a Bíblia está dizendo, se Ele falar no coração, a gente não deve endurecer o coração, porque é onde Ele fala. Não é necessariamente uma voz audível. Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o Salmo 119, 5 diz, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra está dizendo o quê? De algo que nos dirige no caminho. Esse é o conceito de lâmpada. A Bíblia diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É no nosso espírito que Deus vai falar, mas não necessariamente por meio de uma voz. Ele fala através de um testemunho interior. Às vezes é paz ou é falta de paz. Com o tempo, eu e você podemos amadurecer. Não só entender exatamente o que é o nosso espírito, mas em desenvolver a sensibilidade a essa voz. Mas sabe, nenhum de nós, eu lembro que esse pastor me falou, olha, você não vai começar pelas experiências mais extraordinárias. Comece por aquilo que está diante de você, e você vai crescer na liderança do Espírito Santo. Então, eu quero te encorajar, querido. Eu tenho vivido experiências incríveis nesses 30 anos. Eu tenho vivido algo que eu acredito a ter entendido essa maneira do Senhor falar conosco e nos comunicar. Então, deixa eu te dar alguns exemplos, alguns testemunhos, porque eu quero encorajar você. Eu acredito que isso não tem nada a ver com um dom específico. A Bíblia diz que há diversidade de dons. A Bíblia diz que Deus opera por meio de cada um de nós dons diferentes. Então, se a gente entrar no terreno dos dons, nós não vamos viver todas as mesmas coisas. Mas a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para ser guiado pelo Espírito Santo, não estou falando dos dons. Só para ser guiado e viver a liderança, o único requisito que você precisa é ter sido tornado filho. É ter sido regenerado no seu espírito. É ter a presença do Espírito Santo no seu próprio espírito. E é lá que Ele vai sinalizar. É lá que Ele vai falar com você. E isso todos nós podemos viver. Agora, nós precisamos entender a simplicidade. Em alguns momentos, Deus pode fazer coisas diferentes, extraordinárias, sim. Mas nós precisamos entender a importância de que, na maior parte do tempo, esse processo é simples. É um testemunho no nosso íntimo. Eu não vou dizer para você que eu não tive experiências espetaculares ao longo desses 30 anos. Eu me lembro de uma em específico que marcou muito minha vida, é inesquecível. Foi em setembro de 2000,
Eu morava em Guarapuava, no interior do Paraná na época. Eu ia fazer uma viagem, e quando acordei de manhã e começo a procurar minha carteira, porque não tinha como fazer a viagem sem a carteira, eu não acho a carteira em lugar nenhum. Eu morava num sobrado, mas revirei a casa de alto a baixo. Não achei. O que eu fiz? Fui acordar a Kelly, minha esposa. Falei, meu amor, eu não sei se isso é no Brasil todo, mas lá no sul, tem umas coisas assim que a gente não acha, e que as mulheres têm superpoderes. Elas têm o poder de fazer aparecer. Às vezes perguntam, onde é que está a tesoura? Segunda gaveta, escrivaninha. A gente abre e diz, não está. A mulher vem, abre, pum, aparece. É mais fácil falar assim do que dizer que a gente não enxerga, né? Peguei, acordei minha esposa e falei, amor, não acho minha carteira. Eu preciso de alguém com superpoderes como você. Ela levantou, começamos a busca. Irmão, foi literalmente de alto a baixo. Quando terminou, ela olhou para mim e falou, essa carteira não está em casa. Falei, isso eu já suspeitava, mas vindo de um expert, de uma autoridade como você, eu agora vou pensar, o que eu fiz com essa carteira? Falei, eu lembro de pegá-la na mão, na hora de sair para o culto ontem. Isso era segunda de manhã, o culto foi domingo à noite. Então, eu fiquei tentando, vou refazer os passos. Fui para a igreja. Falei, deixa eu ver se na cadeira que eu sento embaixo, eu derrubei a carteira. Não era difícil achá-la. Na época a gente chamava, não sei o nome aqui, mas lá no sul a gente chamava de capanga. Era uma carteira de couro grande, daquela época que tinha um finado talão de cheque, né, e que a gente guardava ele aberto, no tamanho da carteira, para você entender. Então pensei, se estiver ali, ou se eu derrubei no chão, eu vejo. Olhei na igreja, nada. Fui no meu gabinete, nada. Pensei, onde fomos depois do culto? Jantar na casa do fulano de tal. Fui lá, bater na porta da casa do fulano, falei, desculpa te acordar cedo, acho que eu esqueci minha carteira aqui ontem. Falou, pastor, não vi não, mas vamos procurar. Reviramos a casa dele, nada da carteira. Aí foi me dando uma angústia, um desespero. Porque eu pensei, eu vou perder a viagem. E eu comecei a orar, dizer, Deus, me ajuda a achar essa carteira, me mostra onde eu perdi, me mostra. Irmão, na minha cabeça tudo era assim, me dá uma ideia, me faz lembrar, me dá uma luz. Eu estou ali, me mostra, de repente passou na minha frente como fosse um filme, numa tela de cinema. Estrelando eu mesmo. O filme era como se alguém, eu estava na porta da casa que a gente morava, a casa era mais alta que o nível da rua, então tinha uma escada que descia meio em S. E foi como se alguém filmasse lá de baixo do portão, da parte do nível da rua, ao contrário. Então eu me vejo do jeito que eu estava vestido para o culto. Era uma noite fria. Quando eu falo frio, irmão, é um negócio que vocês não sabem direito o que é que não. A gente, em Guarapuava, chegava a pegar geada de 7. Eu me lembro de uma de 8 graus negativos. Então, assim, eu estou com sobretudo no Nordeste. Outro dia alguém me perguntou o que é. Eu falei, é o casaco que usa em cima do casaco. Ele falou, pois é, a gente não tem nem o casaco de baixo, o que dizia o de cima. Aí eu estava com sobretudo e eu vi na visão que aquele carteirão grande, eu coloquei no bolso do sobretudo lá de fora. Mas pelo tamanho, está meio que metade dentro, metade fora. E eu estou vendo na visão, olhando ao contrário, que eu estou lá em cima, calculando quanto que eu tenho que correr, porque tinha dado uma chuva muito forte. Em 9 anos que eu morei naquela cidade, eu não me lembro de uma chuva tão forte como aquela. E estava uma enxurrada gigante. Eu tinha deixado o carro, depois do almoço, na rua, em vez de colocar na garagem. E tinha uma enxurrada enorme. Então eu estou calculando quanto que tem que ser a velocidade que eu corro, para eu pular por cima dessa enxurrada. E na visão eu vejo que eu saí correndo, e eu vi que na hora que eu dei o pulo, foi como se desse um zoom naquela carteira. Eu vi que o movimento da perna direita bateu do lado de dentro do sobretudo e cuspiu a carteira para o lado de fora. Ejetou, mais bonito, né? Ejetou, jogou a carteira para o lado de fora. Foi como se a câmera acompanhasse a carteira, e a hora que ela sai do bolso, ficou em câmera lenta. Slow motion. Aí lá vai o negócio. Vocês lembram que, pelo menos para nós que é da época do VHS, dava câmera lenta, alterava o som, né? E a carteira começa a cair. Quando está assim no ar, na metade do caminho, parou a visão, alguém deu um pause, alguém desligou a tela. Mas eu entendi, falei, derrubei na frente de casa. Como eu tinha saído de manhã pela garagem, não ali pela entrada e saída de pedestre, né, a pé, eu corri lá. Cheguei na calçada, olhei, não tinha muito movimento naquela nossa rua. Era a última rua, para não dizer sem saída, ela saía pela do lado, de um dos últimos bairros. Então, assim, não tinha muito movimento. Apesar da cidade não ser grande, a gente estava bem fora. Eu dei uma olhada, nada. Pensei, algum vizinho achou, jogou para dentro. Olhei o quintal, nada. Olhei a caixa de correio, nada. Aí começou a me dar outro desespero. Falei, Deus, agora além de perder a viagem,
eu quase nunca tenho uma visão. Se a visão também não for de verdade, eu perdi ela, aí que eu estou desanimado de vez. Mas de repente eu parei a pensar, mas por que a visão parou com a carteira no ar? E me deu uma coragem. Falei, Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu quero ver onde é que essa carteira caiu. Eu estou orando e a visão voltou. Voltou lá com a carteira no pause. E alguém apertou o play e eu vi exatamente onde ela caiu. Ela caiu dentro d'água. Mas quando a carteira entra dentro d'água, a câmera lenta soltou e eu vi ela correr embora na enxurrada. O Espírito Santo falou no meu coração, acha o próximo bueiro. Ela não passou, está enroscada. Eu achei o próximo bueiro, comecei a tirar galho de árvore, folha, porque era uma chuva muito forte. A carteira estava enroscada. Irmão, pensa num cara que ficou empolgado com aquilo. Setembro de 2000. Janeiro de 2001, eu estava pregando a igreja em Toronto. Em Toronto não. 1 hora mais ou menos de Toronto, na região dos lagos, lá no Canadá. E depois do culto da manhã, normalmente no exterior o culto forte é o domingo da manhã e não à noite. Depois do culto do domingo da manhã nós estamos almoçando. E alguém decidiu falar, por causa do mover do Espírito, alguém falou de uma experiência. Outro contou outra experiência, outro contou mais uma. E as experiências foram indo cada vez mais nessa direção, da liderança do Espírito Santo, de como Ele nos governa. E eu empolgado com a conversa, falei, eu vou contar uma que aconteceu 4 meses atrás. E aí contei, eu brinco que foi quase que nem aqueles filmes, baseado em fatos reais. Aí você já dá uma empolgada, dei detalhes da história. E o pessoal ficou impressionado enquanto eu compartilhava. Eu falei, gente, acho que foi uma das melhores experiências da minha vida com a liderança do Espírito Santo. E quando terminei de contar, estou me empolgado com aquilo, mas o pastor da igreja, um amigo nosso, ele pastoreia canadense, um brasileiro, a conversa toda, ou a maioria dela estava acontecendo ali em português, ele falou para mim, foi boa. Eu lembro que eu falei, estou pressentindo um mas. Ele falou, mas já vi uma melhor. Eu falei, não acredito que você vai querer ganhar de mim. Ele falou, na verdade não vou ganhar nada, só vou contar a história. Ele falou, eu só fui a testemunha. A experiência, eu só constatei, estava lá, mas não foi comigo. Aí ele olhou para mim e falou, você conheceu o pastor fulano de tal? Era um velhinho desses da vanguarda do avivamento aqui no Brasil. Eu falei, já encontrei o velhinho em muitos lugares. Eu falei, então ele foi um instrumento de Deus para levar nossa família ao avivamento, a uma experiência com o Espírito Santo. Um dia encontrei ele, falei, pastor, o senhor viaja o mundo todo. Quando estiver pelo Canadá, me procure e dê um cartão. Ele falou, Luciano, eu fiz mais por educação do que para esperar que fosse acontecer tão depressa. Deu 3 meses, o velhinho me liga. Falou, estou pregando perto da sua cidade, gostaria que você fosse me ouvir no domingo de manhã. E lá fui eu ouvi-lo. Deus usou muito ele. No final, fomos almoçar juntos. Ele falou, quero que você almoce comigo. Ele disse, cara, nós começamos a conversar, falar das coisas de Deus, do mover de Deus, e o negócio foi longe. Ele pegou, chamou, as pessoas tinham trazido ele de Toronto, falou, olha, vamos fazer o seguinte, esse almoço, essa conversa vai demorar para terminar. Eu vou liberar vocês, pode ir embora. E eu vou pedir para esse meu amigo me levar para o culto. Vocês só dão um endereço para ele. Ele já morou em Toronto. Ele falou, Luciano, eles me deram endereço. Era 1 hora de distância. Ele falou, o culto era 6, saímos às 4. 5 horas eu já estava em Toronto. Mas eu não achava o endereço. Perguntava para um. Então ele está me contando isso em janeiro de 2001. A experiência foi anos antes. Ou seja, foi antes da era GPS. Foi, pergunto para um, me manda o lugar, não é. Pergunto para outro, me manda em outro lugar, não é. Pergunto para outro, me manda em outro lugar, ainda não é. Ele falou, e de tentativa em tentativa, chegou a hora que nós nem tínhamos achado lugar e nem sabia mais onde estava, de tão perdido que nós estamos ficando. Ele diz, e aí deu 6 horas, que era o horário que ia começar o culto. Ele diz, quando deu 6 horas, o pastor falou para mim, encosta o carro. Ele falou, eu estava esperando uma bronca no estilo daquelas da velha guarda. Irmão, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu acho que às vezes tem muito mimimi na igreja hoje em dia. Na minha época de criança, diácono da igreja dava cascudo na cabeça da gente. Pegava nós pela orelha para levar para os pais. Hoje em dia, se alguém não olhou direito, é uma crise do tamanho do mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que aguentar um pouquinho mais as coisas. Ok? Hashtag fica a dica, diria minha filha adolescente. Então vamos voltar aqui. Ele falou, eu achei que ia levar uma bronca do estilo da velha guarda. Só quem está no evangelho há muito tempo sabe o que é uma bronca do estilo da velha guarda. Foi, encostei o carro, estou esperando a bronca. E o que esse homem fez foi só uma oração, simples. Esse homem disse assim, Espírito Santo, você conhece a cidade melhor do que o homem que a planejou. O Senhor não me trouxe nesse país para eu ficar perdido. O Senhor já até me mostrou o que quer fazer no culto. O único que não me quer lá hoje é o diabo.
Então nós já tentamos demais e não temos mais tempo de ficar tentando. Ele falou, Espírito Santo, eu vou recorrer direto a você nesse momento. Me guia até essa igreja. Esse meu amigo, pastor, não estou falando de um crente novo convertido, disse que ele pensou, o velhinho surtou. Porque, irmão, a gente não acredita que alguém pode ter uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro estava orando no telhado, teve uma visão, está pensando o que significa. A Bíblia diz assim, disse o Espírito Santo, 2 homens estão aí na porta, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quando a gente olha, Filipe está no meio de um avivamento, e tanto um anjo como o Espírito Santo fala com ele, vaza, vai para a estrada que está deserta. Senhor, mas aqui está um avivamento, lá não tem ninguém, obedeça. E nós vemos essas pessoas no livro de Atos vivendo uma liderança tão extraordinária do Espírito Santo, mas a gente está tão distante do modelo, que hoje em dia, quando alguém fala disso, nós achamos que o cara está louco, e não que nós nos afastamos do modelo. Aí esse camarada terminou de orar, virou para esse meu amigo e falou, liga o carro, segue reto, vira para cá, vira para lá, meio balão. Ele falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O homem malemar sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele falou, nós andamos de 10 a 15 minutos, paramos na frente de um prédio, sem placa, sem movimento. O velhinho me disse, pode perguntar que é aqui que eu vou pregar. Esse meu amigo falou, eu desci, foi para perguntar onde era o endereço, para ver se resolvia o negócio. Ele falou, quando eu voltei para o carro, eu estava com as pernas mole, gelada. Nós estávamos na frente da igreja, onde esse cara ia pregar. Eu digo que isso dá um novo sentido à palavra GPS, guiado pelo Espírito. Para dar certo agora, nós vamos ter que comer ele. E na hora que eu ouvi aquela experiência, eu não sei te explicar o que aconteceu dentro de mim. Eu só oro a Deus que algo parecido aconteça com vocês hoje. Me bateu dentro de mim um desespero de conhecer melhor o Espírito Santo. Me bateu um desespero de entender o que é esse relacionamento e essa liderança. Eu lembro que eu pedi licença, eu levantei daquela mesa, eu falei, gente, me libera, me libera. Eu corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado, eu caí de joelho, e eu comecei a orar, mas era um desespero, uma vontade de arrancar os cabelos, da qual me arrependo. Tem coisa que o tempo resolve, você não precisa ajudar nem adiantar. Mas eu estava ali, eu dizia, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu estava orando, falei, Senhor, a experiência da carteira foi boa, foi muito boa, eu te agradeço. Mas essa foi bem melhor. Outro dia alguém me perguntou, pastor, é uma competição para você? Eu falei, com os outros não, com a minha mediocridade sim. Cada vez que eu vejo que alguém entrou mais no rio de Deus, ele está me passando a mensagem, você também pode ir mais fundo. E naquele momento eu comecei a dizer, Senhor, eu quero viver essa dimensão, eu quero esse nível de relacionamento. Irmão, eu não sei te explicar o que aconteceu ali, mas eu creio que eu posso dizer como os profetas do Velho Testamento diziam, veio a minha palavra do Senhor. Eu ouvi uma voz, eu não sei te explicar se foi no ouvido, se foi do lado de dentro, foi como se eu ouvisse qualquer pessoa. Eu ouvi uma voz falando comigo nítida e claramente, a voz dizia, quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. E parou. Eu sabia que era um pedaço de um versículo, uma frase de Jesus, mas aquela voz, que ao mesmo tempo que era linda, me trazia temor, eu sabia que era Deus falando, mas eu lembro que eu reagi dentro de mim e falei, Senhor, se for você, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? E a voz falou de novo e disse, tem tudo a ver. E diz, eu não estou falando isso apenas para você. E diz, eu quero que por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações, eu quero que você ensine isso. O Senhor me diz, enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. O Senhor disse, o que está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, é a negligência de vocês. Irmão, todo santo dia nós vamos ter a oportunidade de viver a liderança do Espírito Santo. Às vezes a gente responde de uma forma atravessada para o cônjuge, algo aqui dentro diz, você não deveria ter falado dessa forma, mas o problema é que a gente endurece. Em vez de se humilhar, em vez de pedir perdão, em vez de consertar de novo, se não tivesse dado motivo, eu também não tinha falado desses. E nós começamos um jogo de endurecer o coração. São coisas simples. Gente, eu não estou tentando dizer que cada vez que você vai atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho e perguntar ao Espírito Santo, confirma se eu passo aqui na faixa ou ali na frente. Tem coisa, eu já aprendi, irmão, que a gente não tem que ficar correndo atrás de ouvir a voz. A gente tem que ficar sensível quando ela se manifesta. É uma grande diferença.
Porque tem gente que exagera, não, todo dia, parece que tudo está espiritualizado. Não estou dizendo que você tem que acordar de manhã, ficar meia hora na frente do guarda-roupa, orando em línguas, dizendo: Espírito Santo, me dá o look do dia. Embora acho que algumas irmãs poderiam orar um pouquinho mais antes de se vestir. Eu falo isso com amor. Houve a época em que a igreja era legalista, controlava isso, mas nós saímos de um extremo para o outro. E eu não sei qual é pior. O seu corpo ainda é templo do Espírito Santo. E nós acreditamos no padrão bíblico de vestimento, que deveria ser determinado, não necessariamente pelos homens, mas você poderia escutar de Deus um pouquinho mais. Nós precisamos entrar num lugar e num ambiente de ser sensível a essa voz. O que eu percebo? Quanto mais eu correspondo com o testemunho interior, mais experiência eu tenho. Quanto menos eu correspondo, menos experiências eu tenho. Por quê? Se a gente é fiel, a gente vai sendo promovido para algo mais. Se somos infiéis, por que Deus vai nos dar mais? Há pouco tempo atrás, eu entro no meu escritório, em casa. Entrei para pegar alguma coisa. Não estava orando, não estava fazendo nada de muito espiritual. Na hora que eu entrei para pegar, acho que era algum documento, me vem um impulso, que eu classifico como testemunho interior. Liga para fulano. Fulano é um amigo e também é um pastor. Mas, gente, nós os homens, às vezes nós somos objetivos demais. Não tem esse negócio de ligar: e aí, tudo bem? Como que você está? Primeira coisa que a cabeça pensa: ligar para quê? Porque se não for para ser prático, resolver algo, a gente não quer nem parar a correria. Primeira coisa que eu pensei: ligar para quê? Mas aquilo só está dentro de mim, liga para o fulano. E eu já aprendi que a gente tem que escutar o coração. Passei a mão no telefone, chamei o fulano, ele atende. Eu não faço ideia de por que eu estou ligando, mas que mal faz você obedecer aquilo. Aí ele atende do outro lado: que surpresa, meu amigo, você me ligando. Eu falei: pois eu estou tão surpreso quanto você. Eu não sei nem o que eu falo para ele. Só que a hora que eu respondo: eu estou tão surpreso quanto você, me vem o testemunho interior de novo. Pergunta se ele acabou de orar pedindo uma provisão de 3.000 reais exatos. Eu falei: opa, agora está fazendo sentido. Por acaso você acabou de orar antes de eu te ligar, pedindo uma provisão de exatos 3.000 reais, nem mais nem menos? Em primeiro lugar, silêncio do outro lado da linha. Depois uma voz emocionada disse: eu tinha acabado de fazer a oração quando o telefone tocou com você ligando. Primeira coisa que eu penso: Deus está me usando para confirmar que a oração foi ouvida. Mas aí vem o testemunho interior de novo. Pega o número da conta dele e transfere. Irmão, não é para acreditar que é Deus, já que deu certo até então. Primeira coisa que minha mente pensa: o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para você, não foi para mim? Agora, sabe o que é engraçado? A hora que eu falo: resolve além, digo, me passa o número de conta que eu vou te transferir. Sabe o que ele fala do outro lado, divertido? O que é que você tem a ver com isso? Falei: pois eu estava pensando a mesma coisa. Mas eu falei para ele: eu tinha como saber que você havia acabado de orar pedindo 3.000? Ele falou: não. Eu falei: você acredita que Deus me falou isso? Ele falou: não tem outra explicação. Eu falei: a mesma fonte de informação que disse que orou, me mandou transferir. Ele disse: então anota aí, em nome de Jesus, anota aí, já foi dando a conta. Um dia eu estava contando essa história, o irmão na igreja, daqueles gaiatos, engraçadinho, diz: liga para mim, pastor. Sabe, querido, a liderança do Espírito Santo, ela pode vir de forma simples. Quinta-feira agora, dia 8, hoje é 21, foi antes do carnaval. Eu estou à tarde, a gente ia viajar à noite, ia passar uma semana. Eu lembro que uma semana no feriado de carnaval, eu ministrei 11 vezes lá na região de Brasília. Era evento atrás de evento, tinha dia que era manhã, tarde, noite. Eu estou com aquele ritmo meu de viagem o tempo todo, eu não me preocupo demais, já tem mais ou menos na cabeça. Na hora que eu for montar a mala, é isso, a coisa está resolvida. Minha filha Alissa já tinha feito a mala, a Kelly estava fazendo a mala, era mais ou menos às 5 da tarde, mas eu enfiei na cabeça que o nosso voo era às 8. Mas 8 era a hora de chegada em Brasília. Agora, eu nunca faço isso. Eu tenho um voo amanhã cedinho, o check-in está feito, às vezes 2 dias antes, não faço mais, porque às vezes não libera antes. Mas eu não sei por que eu não fiz o check-in no dia anterior. E eu estou lá despreocupado. Gente, 5 da tarde. Eu estava assim com um capítulo novo de um livro que eu estou escrevendo, que aquele negócio estava fervendo dentro de mim, eu estou empolgado escrevendo. Mas de repente vem algo dentro de mim. Suba agora, fazer a sua mala. E faça seu check-in agora.
Pensa uma coisa estranha. Falei, Deus, estou inspirado escrevendo aqui, o negócio está rendendo. Aí eu lembro, não adianta questionar, não tem que entender, só tem que obedecer. Aí eu subo, estou abrindo o aplicativo, entro no quarto, a Kelly está fazendo a mala, e eu resolvo brincar com ela. Falei, amor, você ainda não fez a mala? Eu também tinha feito nada, ela estava já no fim. Ela falou, mas está cedo. Eu falei, se eu te falar que a gente tem que sair correndo para o aeroporto agora. Mas eu falei isso brincando, só que enquanto estou falando eu abri. E eu vi que o voo não era às 8, a gente chegaria às 8 em Brasília. O voo saía de Curitiba, isso que era um voo direto, 18h08, para não dizer que era às 6. Eu falei, amor, o voo é 6h08. Eu disse, são 5 horas, esse check-in abre 5h08. Ela falou, eu não terminei a mala. Eu falei, eu nem fiz a minha. Irmão, pensa na loucura. Eu falei, amor, joga um ferro junto, embola esse negócio, né? Lista, sua mala está pronta. Irmão, mas pensa na loucura. Eu moro perto do aeroporto. Eu cheguei, a hora que eu entrei na fila, faltava 1 minuto daquela meia hora para o check-in terminar. A gente teria perdido o voo. O que foi aquele negócio dentro de mim? O Espírito Santo. Agora, sabe qual é o problema? Às vezes eu e você nem checamos, nem conferimos se o negócio pode ser sério ou não. Eu estava uma vez viajando de Curitiba para São Paulo de carro. Estava com a família, meus filhos eram menores. E a gente já saiu meio para o fim da tarde. Eu estava cansado. E eu falei, Kelly, eu vou ficar atrás de um caminhão. Era uma parte da serra que tem que andar 60 quilômetros, cheio de radar. Eu falei, eu vou ficar atrás de um caminhão. Eu não quero procurar radar. Eu não quero me preocupar se leva, não leva multa, né? Eu estou cansado, eu vou seguir aqui até acabar essa serra. Ela, tudo bem. E eu estou andando atrás do caminhão, sem me preocupar com nada. Eu não sei a quantos quilômetros, a quantos minutos eu estou, mas estou ali faz tempo. De repente, do nada, vem uma coisa dentro de mim, sai de trás do caminhão. Qual a nossa primeira reação? Aquilo vem de novo no meu íntimo, sai de trás do caminhão agora. E da segunda vez, me parecia ser uma coisa mais urgente. Bom, eu só olhei o retrovisor, chequei nos retrovisores laterais, não tinha ninguém, já dei uma boa freada e comecei a sair para a pista do lado. Foi a conta de eu sair, isso que eu estava freando. O caminhão começou a arrastar as rodas, freou uma de arrastar a roda. Como eu tinha freado antes e me distanciado, deu tempo, porque ele freou mais do que eu, acabei ultrapassando, mas deu tempo de eu ver antes de ultrapassar. O corpo de um ciclista tinha acabado de ser atropelado. Eu não sei se foi ele ou o carro da frente, mas o rodado e o eixo do caminhão era alto, ele não encostou no corpo. Mas se eu tivesse atrás, quem tinha atropelado era eu. E naquela hora, eu dei graças a Deus que eu obedeci aquele testemunho interior. Agora, o que acontece, querido? Às vezes nós deixamos de viver coisas especiais que Deus tem, porque a gente sequer corresponde ou exercita esse nível de liderança. Eu já cancelei viagem, assim, um dia antes de viajar, passagem comprada, porque eu perdi a paz. Algo dentro de mim dizia, não vá, não vá, não vá. Pastor, o avião caiu? Não. O senhor sabe por que não foi? Em algumas vezes descobri, teve momentos que eu não descobri. Mas eu nunca desrespeito o testemunho interior. Ou nunca não, eu tento nunca desrespeitar. Volta e meia a gente dá um vacilo. Um dia desse ensinei minha liderança só contando as coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Porque muitas vezes, querido, a gente não é sensível, a gente deixa de crescer no relacionamento. Então ontem a gente falou muito sobre corresponder, gastamos tempo, foi uma noite assim, teológica, de embasamento bíblico. Hoje eu quero ser prático. Como funciona o testemunho do Espírito Santo? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Pastor, nós podemos errar? Claro que sim. A Bíblia fala que mesmo em relação aos dons, enquanto uns profetizam, os outros devem julgar, porque nesse processo de entender, a gente pode comer bola. Mas só tem um jeito de aprender. Outro dia alguém me perguntou, como é que a gente aprende movendo os dons? Falei, movendo. O cara me olhou, falei, movendo. Falei, como é que você aprendeu a andar quando criança? Andando e caindo. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Andando e caindo. Ah, não, pastor, uma espiritual diferente. Falei, é nada. Como é que você aprende a orar? Orando. Melhor coisa para um novo convertido é colar com gente que ora. Você só vai aprender a orar orando. E você só vai aprender movendo os dons, movendo. O que eu quero dizer? 1 Coríntios 14, 31 diz, todos podereis profetizar um após outro, para que todos aprendam. Meus filhos, desde pequeno, eles me perguntavam, papai, como que é esse negócio de Deus falar?
E eu gosto quando eu vejo essa inquietação em gente já desde bem cedo. Eu não me lembro quanto tempo atrás, meu sobrinho Felipe falou, como que você ouve a voz de Deus? Eu falei, olha, essa pergunta pode mudar a sua vida para sempre. Mas nós temos que entender a simplicidade. Aquilo que para a nossa geração às vezes seja complicado, que ele tem uma próxima, lidando com isso com naturalidade. Eu brinco que meu filho Israel, desde a adolescência, eu brinco que ele virou um caçador de garçons. Onde a gente entrava num restaurante, daqui a pouco ele estava dando palavra profética para os caras. Era impressionante. Mas assim, não era necessariamente uma coisa cheia assim de estrondo barulhento. Eu lembro de uma ocasião, às vezes dizia, papai, pede para mim um suco. Eu dizia, filho, pede você. Não precisa ter medo de falar ali com o rapaz. E por causa dessa conversa, um dia a gente estava comendo, e o garçom passou, e meu filho chamou, o garçom falou, você pode vir aqui um pouquinho? Eu parei de comer, olhei e falei, não falta comida, não falta açúcar. O que ele quer? Mas estava gostando, falei, tomou iniciativa. Então eu prestei atenção. Quando o garçom chegou perto, ele falou, posso te fazer uma pergunta? O garçom falou sim, ele falou, você já é crente? O garçom falou, ainda não. Ele falou, olha, a resposta boa é essa, ainda não. Porque é só uma questão de tempo, velho, tu vai cair. Deus vai te pegar. Eu comecei a olhar, falei, o que está rolando? Ele falou, porque Deus me disse que a sua mulher, que é crente, ora por você todo dia para a sua conversão. O cara falou, e é verdade, todo dia que eu chego do trabalho, ela está de joelho orando por mim e pela minha conversão. Aí ele falou, mas Deus me disse, só dela orar pela sua conversão, não. Deus me disse que ouviu a oração dela também, para te libertar desse seu problema com a bebida. E na hora que ele falou isso, quase que eu dei um tapa na boca do menino. Tem a modos. Eu estou pensando, o menino está maluco? Os olhos do cara encheu de lágrima. E ele falou, olha, eu sempre me defendo, eu sempre me justifico quando alguém fala que eu sou alcoólatra, eu tenho um problema com a bebida, eu digo que não, que eu bebo porque eu quero. Mas ele falou, Piá, lá no sul a gente chama os garotos de Piá. Ele falou, Piá, eu não sei te dizer, a hora que você falou isso, parece que eu tomei um soco na boca do estômago. Tem algo dentro de mim dizendo que pela primeira vez eu tenho que admitir. E eu realmente tenho um problema com a bebida e não consigo ficar sem beber. A hora que ele falou isso, meu filho olhou para ele e falou, Deus está me dizendo que você não só vai ser liberto da bebida, porque você vai se converter. Mas Deus me diz que você sempre fala para a sua esposa, que você pode até converter, mas que na igreja dela você não vai. Ele falou, tenho uma triste notícia para você. Dançou, você vai para a igreja dela. Daqui a pouco, isso me acontece o tempo todo. Um dia a gente estava comendo, Israel sumiu. Falei, para quê? Cadê Israel? Falei, foi pro banheiro. Falei, o banheiro é para lá ele não foi. Pensei, o menino é grande, já devia ter uns 14 anos de idade na época. Daqui a pouco ele volta, senta, falei, onde é que você estava? Deus me deu uma missão. Aí tá bom, se quiser conta, senão não. Daqui a pouco chega um garçom, todo emocionado. Menino, é esse seu filho? Falei, assim, senhor. Pensei, será que ele fez alguma coisa errada? Tá de parabéns, hein? Fala sério, velho. Pô, tô ali no canto, pensando as coisas na minha cabeça. O moleque vem do nada, velho, começa a falar tudo que eu tô pensando. Irmão, há uma nova geração aprendendo a simplicidade do sobrenatural. A gente não tem que mistificar. Agora, o problema é que a gente já quer entrar logo nas experiências maiores, sem ser fiel no pouco. Tem algo dentro de você que noite e dia vai tentar dizer, não sai do caminho. Quando você para na frente de um canal de televisão que não devia, tem algo dentro de você dizendo, vaza crente, chuta que é laço, sai daí. Agora, a nossa correspondência ou não, dependendo do que é que você vai clicar, tem algo dentro de você sinalizando. Agora, se nós obedecemos, a gente fortalece a convicção, a gente cresce na experiência, o Espírito Santo se aproxima. Se nós não obedecemos, nós o estamos entristecendo, nós o estamos resistindo. Agora, qual é o problema? O problema não é entristecer o Espírito Santo uma vez. O problema não é entristecer o Espírito Santo algumas vezes. O problema não é nem entristecer o Espírito Santo várias vezes. O problema é que isso se torna um caminho progressivo para que alguém entre num lugar de entristecê-lo permanentemente. Porque nós vamos abafando. Quando a Bíblia fala sobre apagar o Espírito, não apagueis o Espírito, eu falei ontem. O que significa isso? Que tem um botão dotado de alta tecnologia espiritual que se o cliente apertar, puf, o Espírito Santo deixou de existir? Lógico que não. É não apagar a influência dele na sua
vida. Porque o Espírito Santo, e ontem quando ensinamos sobre a interação, falamos é como um fogo. Ou você alimenta, ou você, por não alimentar, não precisa nem jogar água, você vai estar apagando. E a dinâmica desse relacionamento é algo tão simples. Mas o que eu e você precisamos é ser sensíveis. Eu tenho tomado decisões importantíssimas da minha vida, muitas vezes por ter ou por não ter o testemunho interior. Eu tenho errado em algumas questões e acho que a gente tem que aprender com acertos e também com erros, porque eu não quis checar se aquele testemunho interior, se realmente era aquilo. Minha filha um dia desse chegou em casa, Alice, falou, pai, ora por mim, ora comigo. Eu falei, por quê, filho? Ela falou, orei com um casal hoje e a menina tem que ficar grávida. Eu falei, calma, calma, me explica a história. Ela falou, pai, eu estava numa escola, e o pastor que estava ensinando, estava falando sobre a ativação dos dons, sobre a simplicidade, aquela coisa que o Senhor ensina. E ele falou, olha, se você olhar para alguém e tiver alguma impressão do Espírito Santo, vamos treinar agora. Eu olhei para um casal que não era da nossa igreja, e só me veio uma coisa, gravidez. Eu falei, pai, não entendi nada. Então fui, procurei, fiz como você ensina, fui fazer a checagem. Perguntei, por acaso vocês são casados? Sim, estamos casados há tantos anos. Ela disse, vocês já têm filhos? Não, ainda não. Por acaso vocês estão tentando e estão tendo alguma dificuldade? Sim. Ela falou, olha, eu olhei para vocês, o Senhor me deu essa palavra, gravidez. E eu quero dizer que Ele vai fazer um milagre. Aí ela chega em casa e falou, pai, agora é a hora para engravidar. Eu falei, filha, você não tem que orar por nada. O Deus que tem o poder de trazer e gerar a gravidez que eles não podiam, que te moveu, já está fazendo isso. Eu falei, agora é só esperar. Ela falou, pai, se eu errei. Eu falei, se errou, você vai pedir desculpa. Você vai dizer, prometo melhorar da próxima vez. Queria ajudar vocês, errei. Alguns meses se passaram, o pai daquele casal, um pastor de uma das igrejas ligadas conosco me procura. Falou, velho, minha filha e meu genro estavam tentando a gravidez, orando por isso antes, nada rolava. Sua filha foi lá, só deu uma palavra simples, orou, ela engravidou. Eu falei, que legal, cheguei, contei, falei, filha, olha como foi bom você ter obedecido, o milagre aconteceu, ela ficou toda feliz. Nunca mais falei com aquele pai sobre o assunto. Agora, 1 ano e meio depois, ele me procura. Falou, Subirá, tem algo que você precisa saber. Aquela gravidez foi um milagre. Não tinha condição de acontecer, nós sabemos que Deus usou sua filha. Mas a gente ficou pensando, por quê que ela precisou vir orar? A gente já estava orando por isso. A coisa podia ter acontecido sozinha. Mas ele disse, quando chegou o momento do parto, houve uma complicação tão séria. Ele falou, não perdi minha neta e não perdi minha filha por outro milagre de Deus. E o que nos deu segurança de agarrar e crer que outro milagre ia acontecer, foi porque se Deus estava falando aquilo desde o início, Ele estaria no controle até o fim. Ele diz, nós vivemos o outro milagre de Deus intervir na vida da minha filha, na vida da minha neta, e a nossa fé só se firmou por causa daquela palavra profética. Sabe, querido, às vezes uma coisa que parece pequena pode ter desdobramentos tão extraordinários. Quem está entendendo? Há muitas áreas, querido, onde o Espírito Santo pode falar conosco, mas aonde você pode ter seguro e certo é que a forma de você viver a vida cristã, a forma de você relacionar com Deus todo dia, vai ser afetada por isso. Nós precisamos entender a importância desse testemunho interior. Pastor, o senhor ouve o Espírito Santo toda hora sem parar? Não, querido. E tem hora que eu não sei te dizer por que mesmo sabendo, ensinando essas coisas, a gente é cabeçudo o suficiente de não dar crédito ao testemunho interior. Mas o que eu percebo, quanto mais a gente testa isso, ensinei isso aos meus filhos, falei, olha, pergunta, não chega falando que é, vai lá sondar, descobre. Nós estamos para mudar para um local novo, a gente tem 4 cultos no domingo, nosso local já está muito pequeno, e depois de anos orando, sentimos de Deus na direção. Vamos para um lugar maior. Estamos na fase de reforma, de preparação desse novo local. Mas logo que a gente fechou o contrato, eu estou orando um dia, pedindo que Deus mande a provisão para uma reforma simples que nós vamos fazer. Enquanto estou orando, me vem algo no meu espírito. Não foi uma voz audível, não foi uma visão espetacular. Me vem uma impressão
se der um vento acima do normal, e aqui não deu ainda, o telhado do prédio novo de vocês não suporta. Irmão, eu levei um susto. Passei a mão no telefone, chamei a arquiteta que estava coordenando tudo, falei, para tudo, chama um perito, um expert, um calculista, não sei quem faz o quê, manda avaliar todo esse telhado. Eu lembro que ela me disse do outro lado da linha, pastor, nós não temos tempo e nem recursos para isso. Eu falei, eu não estou te pedindo, você vai parar tudo agora e vai fazer isso. Eu nunca falei com você dessa forma, e eu não preciso me explicar nesse momento, só me dá o voto de confiança e faça. Ela falou, tá bom. Ela me liga uns 10 dias depois, diz, pastor, foi Deus que falou com você? Eu falei, por quê? Ela falou, trouxe o melhor perito, o melhor expert dessa área. Palavras dele no final do trabalho. Ele disse, se der um vento acima do normal, e ele diz, é que não deu ainda, esse telhado está condenado. Ela diz, com esse laudo dele, não existe mais engenheiro, não existe alvará, não tem nada que nos permita usar essa estrutura. Eu falei, quanto para arrumar? Ela diz, só para arrumar, 270 mil reais. Eu falei, quanto para fazer um novo? Que eu não quero botar 270 mil na lata velha. Ela diz, um novo 400 mil reais. Irmão, minhas pernas quase tremeram. Aí eu fui... Falei, depois nós conversamos, liguei o telefone, fui tirar satisfação com Deus. Falei, já que o senhor falou do problema, não podia ter falado antes de alugar? Tinha que ter esperado eu assinar esse contrato por tanto tempo para me fazer saber disso? E o Espírito Santo falou comigo de novo, se eu falasse antes, você não alugava. E não é porque surgiu uma dificuldade que eu não tenha um propósito. Irmão, aquele negócio me enlouqueceu, penso num crente maluco, fui eu. Eu falei para ela, pô, nós vamos fazer um novo. Ela falou, quando? Falei, daqui uns dias a gente conversa. Falei, Deus, eu tenho que dar essa notícia para o povo. Mas se eu só falar hoje, todo mundo vai achar que eu sou um maluco, que eu fiz besteira. Que eu levei a gente para o lugar errado. Então é o seguinte, estou marcando a reunião para o fim do mês, na última terça do mês. Vou reunir todos os meus pastores, segundo escalão de liderança, todos os nossos líderes das células, dos grupos que nós temos nas casas à noite. E é bom o senhor fazer alguma coisa antes dessa reunião. Na segunda-feira, a reunião era na última terça, um irmão me chama a almoçar. Segunda, eu brinco que é o nosso domingo, é a nossa folga, é o dia de tomar um fôlego. E também é meu dia de família. Então não atendo um convite desse para almoçar com alguém. Esse irmão falou, pastor, podemos almoçar junto? Eu falei, irmão, segunda-feira. Ele falou, nunca te pedi isso, é por um bom motivo. Eu falei, segura a onda aí. Falei, amor, fulano está me pedindo, ainda me jogando na cara que nunca pediu, disse que o motivo é bom. Ela falou, Luciano, vá. Nós tivemos um fim de semana gostoso, todo mundo junto aqui, né? Você não estava distante, vá. E lá fui eu ainda meio contrariado. Sentamos para almoçar. Ele falou, pastor, eu ia fazer isso ontem no culto, mas o senhor falou que a gente tem que ouvir o testemunho interior. E algo dentro de mim dizia, faz hoje não. Faz isso amanhã, só você e o pastor. Foi por isso que eu te chamei para almoçar. Eu quero te entregar uma contribuição que Deus me disse que eu tinha que pôr na sua mão, e você sabe o que é e por quê. Ele me entrega um cheque. Falei, glória a Deus, que Deus te abençoe. Ele falou, eu quero que o senhor olhe o cheque. Não que eu não tivesse curioso, achei que não seria educado. Quando eu abri o cheque, 400 mil reais. Irmão, tomei-lhe um susto. Falei, irmão, nem sabia que tu estava bem das pernas assim. Porque, irmão, a questão não é ter. É ter 400 sobrando para dar? Você imagina o que é que tem que ter. Aí falei, não sabia que tu estava tão bem das pernas. Ele falou, pastor, não estava. Quando começou essa reforma, eu orei. Falei, Deus, eu quero fazer algo que eu não posso. Mas o senhor pode me dar condição de fazer o que eu não posso. Ele diz, naquele dia, me veio uma coisa no meu coração. Ore por 400 mil reais. Ele falou, pastor, ele é um advogado, ele falou, eu nunca ganhei uma causa dessa. Mas depois que eu comecei a orar, apareceu uma causa. Era a única que se eu ganhasse, daria um honorário quase isso. Ele falou, enterei um pouquinho. Ele falou, o problema é que por jurisprudência, por tudo, todos os lados que a gente olhava, parecia ser uma causa impossível. Mas como Deus me desafiou a orar por aquilo, eu falei, Deus vai surpreender.
Ele falou, quando peguei aquela causa, tudo meus amigos da área falaram, você está maluco, você vai arruinar seu nome, a reputação do seu escritório. Ele falou, pastor, eu ganhei, isso virou matéria em televisão, num monte de coisa. Ele falou, resumindo, Deus me deu o dinheiro que eu não tinha, o senhor fique tranquilo, eu não estou tirando nada da minha família, eu creio que Deus está me dirigindo nisso. Eu quero dar uma palavra até para você, nos seus negócios, você vai se surpreender, se você começar a ser sensível à liderança do Espírito Santo. Irmão, nós podemos viver uma vida extraordinária. Quem está entendendo, diga amém. Em 2009, Kelly e eu fomos pregar no Japão. Quando estamos providenciando a passagem, a pessoa da agência falou, pastor, me desculpa, a data que o senhor está viajando é alta temporada na Europa. Ela disse, não dá para ir para os Estados Unidos? Na época eu falei, não, estou sem visto para entrar pelos Estados Unidos e não dá tempo de tirar. Eu falei, tem que ser pela Europa. Ela falou, pastor, alta temporada. Daqui a pouco ela me liga e falou, olha, consegui, mas tem um problema. Eu falei, qual o problema? Ela falou, o problema é que na volta o senhor vai chegar pela França e só pega o voo de volta para o Brasil 2 dias depois. Eu falei, nossa, que problema sério. Irmão, tem coisa que é milionário ou missionário. Nós não estamos na categoria milionário, estamos na missionário. Eu falei, 2 dias com a minha mulher em Paris. Eu falei, tá ótimo, nem tente outra coisa. Por via das dúvidas, só fui orar. Eu falei, Senhor, eu quero te pedir a bênção para ficar esses 2 dias passeando com a minha mulher. Quando eu estou ali pedindo a bênção, algo vem no meu coração. Passei com ela 1 dia na França. E no segundo você vai para a Suécia. Não conheço ninguém na Suécia. O Espírito Santo falou comigo há 2 anos atrás. Você recebeu um e-mail, está lá na sua caixa ainda, te convidando para a Suécia. Eu não lembrava. Fui de uma busca, Suécia, nada. Estocolmo, nada. Aí vem algo dentro de mim. Escreve Estocolmo em inglês. Escrevi em inglês, daí a busca apareceu. Era um pastor à frente de uma igreja de língua portuguesa, envolvendo brasileiros, portugueses, angolanos, dizendo, pastor, eu sou tão alimentado e impactado pelo seu ministério. O dia que o senhor quiser vir à Suécia, vai ser um prazer para a gente recebê-lo. E estou lá olhando o e-mail. E para minha surpresa, tem 2 anos. Mandei um e-mail de volta. Falei, o convite está de pé ainda. Vou estar na área. E você não precisa ter despesa nenhuma. Mas pensa num cara que parecia que estava online. Respondeu rapidinho. Ele falou, está de pé. Irmão, eu lembro que foi divertido. Aquele perguntou, onde é que nós vamos hospedar? Eu falei, na casa de um pastor. Você conhece? Eu falei, não. Eu falei, se for um psicopata? Eu falei, Deus não nos mandaria atender um psicopata. Fica tranquilo. Eu lembro que nós chegamos 2 da tarde. Foi tempo de dar um rolê em Estocolmo, tirar uma foto, comer um negócio, ministrar no culto. Conversamos com aquele casal, que a gente tem um carinho muito grande por eles até hoje. Até umas 2h30 da manhã, às 4 pegamos, um carro para voltar para o aeroporto. A gente tem vivido experiências tão incríveis com a direção do Espírito Santo. Mas quanto mais eu e você nos dedicamos a ser sensíveis naquilo que no dia a dia Ele está tentando nos dirigir, mais intenso vai ficando essa relação e as nossas experiências. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vira para o vizinho ao seu lado. Fala para ele, é mais simples do que você imagina. Fala para o outro irmão, fala, é mais fácil do que você pensa. Agora, tudo, querido, depende do nosso treinamento. Se a gente passar a corresponder isso todos os dias, é uma nova escola, é um novo aprendizado. Nós temos que aprender a ser dirigidos pelo Espírito de Deus. E essa comunhão, esse relacionamento é uma chave, não só para acertar o que a gente tem que fazer. É uma chave que eu e você temos para que a gente possa ser crente de verdade, para que a gente tenha a capacitação de vencer a inclinação à carne, as ciladas desse mundo, as tentações que o inferno vai lançar contra mim e contra você. Nós podemos viver a liderança do Espírito Santo. E eu quero te encorajar, de uma forma prática, começar a ser sensível e no mínimo testar, no mínimo checar e conferir. Sabe que Deus está falando isso? Tem formas de testar e conferir se é isso. No ano passado, eu acho que foi no mês de outubro, eu recebi um convite para falar numa cidade do interior do Nordeste. Comecei uma conversa com um irmão e por alguma razão a conversa esfriou.
Mas eu lembro que eu deixei um ponto de interrogação na data que ele me colocou na agenda. Mas, gente, o fim do ano foi uma correria. Virado do ano, eu cheguei a ficar 1 mês e meio fora com a família. Aí a gente volta tudo a acumular. Só que hoje, a hora que eu acordo, estava orando de manhã, me veio no íntimo. Eu lembrei daquele irmão. E me veio algo. Retoma a conversa com ele hoje. Nem lembrava mais o nome do fulano, que não era alguém do relacionamento. Eu lembro que eu fui procurando no WhatsApp, achei pelo nome da cidade. Lembrei a cidade, achei a conversa. Mandei um áudio e falei, aquele negócio está de pé ou não está? Eu não quero te oprimir a nada, mas eu senti Deus me incomodando. Talvez eu tenha te deixado no vácuo, quero que você me perdoe. Mas eu tinha que falar com você hoje, eu posso te ligar? Daqui a pouco o camarada me liga. E diz, pastor, eu tinha desistido da conferência. Mas ontem uma pessoa me abordou na rua. Falou, e aquela conferência do Espírito Santo que você tinha dito, não vai sair? Falou, isso mudou minha vida, tem tanta gente dependendo disso. Ele falou, eu voltei para casa. Falei para Deus, se o Senhor está usando esse camarada, eu quero ter mais clareza. Ele diz, eu tentei um preletor que poderia nos ajudar e parece estar impossível, inacessível. O Senhor quer mesmo fazer a conferência? Bota o cara em contato comigo. Ele diz, eu acordo hoje e tem um WhatsApp seu falando sobre a conferência. Eu falei, querido, nós temos um impasse. Eu não te respondi antes porque parece que a data é errada. Eu quero estar com você, mas parece que não é a data. Eu reservei aquela data, eu não sei te explicar. Ele falou, pastor, a data da conferência mudou. Que data é? Dia tal. Eu falei, estou aí no encerramento. São coisas simples, mas eu creio que nós podemos viver dia a dia a liderança do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.